Vai. Pronto, começou. Então, gente, como eu falei, né? Essa aula, o nome dela é O Poder do Não. E no início da aula eu faço uma introdução. Bom dia, pastor Antônio. Bom dia a todos. Chegou na hora. Vou começar agora. E eu faço essa introdução falando mais ou menos o porquê, né? Que assim, boa parte das nossas maiores frustrações elas têm origem na falta de coragem de nós dizermos não a coisas que a gente não quer ou que não estão alinhadas com o nosso desejo ou projeto de vida. Assim, as pessoas elas têm dificuldade de priorizar e proteger os teus interesses, os nossos interesses. É mais fácil dizer um sim que que nos tratará com desconforto e aflição do que dizer um não e nos livrar de inúmeras perturbações, né? Até usar o exemplo do pastor Edmilson trouxe agora de manhã, ele já falou que ele já começou na prática dizendo alguns nãos hoje. Então, assim, quando você já inicia um compromisso, um comportamento de aprender a dizer não, a gente se livra de algumas perturbações e até um pouco mais além. E o fato de, às vezes, a gente não enxergar a consequência daquele não, nós, enquanto ser humano, né, enquanto ser de estímulo e recompensa, a gente acaba não vendo a recompensa daquele não. Porque um não, geralmente, ele traça ali um ponto, né, um ponto final na questão, e a gente acaba que, por não dar continuidade, a gente acaba não colhendo o fruto daquele não, na maioria das vezes, né? Às vezes a gente até vê o fruto do não, como o pastor Edmilson está colhendo hoje o fruto do não. Estar aqui na aula é um fruto do não. Porém, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar isso. E não enxergando essa recompensa, a gente não desfruta do poder que o não proporciona. Então, faz com que a gente não se sinta bem algumas vezes de dizer não. Então, qual seria a causa, né, da gente sentir essa contradição? De tipo assim, se sentir frustrado, a gente dizer sim para alguém e ficar desconfortável, ficar aflito, ficar incomodado, aquele sentimento de, poxa, não era para eu ter dito sim, mas agora eu já disse. Eu tenho costume de dizer que um não é muito mais fácil de você reverter do que um sim. Você dizer sim complica em muito, porque a pessoa ao qual você já disse aquele sim, ela já se prepara com a palavra que você deu. E como a própria Bíblia fala, né, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, quando você diz um não, você reverter esse não para aquela pessoa vai ser algo positivo para ela. Então, não vai acarretar em nada. Agora, você reverter um sim é algo negativo. E muitas vezes, reverter um sim te causa problema tal qual você permanecesse com aquele sim. Então, por que a gente diz sim quando, na realidade, a gente gostaria de dizer não? Na maioria dos casos, né, sem querer generalizar, mas na maioria dos casos, isso está relacionado à aceitação. Pessoas que tiveram uma construção social, uma construção humana com essa necessidade de ser aceita, ou pessoas que foram muito rejeitadas, porque, na realidade, pessoas que têm a necessidade de ser aceitas são pessoas que compartilharam de traumas de rejeição. Então, a pessoa, num comportamento de rejeição, ela acaba se antecipando à rejeição buscando ser aceita, porque ela não quer mais participar
desse comportamento de rejeição. Ela não se permite ser rejeitada mais. Então, ela antecipa isso e busca sempre ser aceita. Eu costumo também dizer, né? Todo excesso esconde uma falta e vice-versa. Toda falta também produz um excesso. Você vê pessoas que têm um comportamento de escassez, elas tiveram uma infância, uma adolescência, uma construção muito de dificuldades financeiras. E quando elas começam a atingir um determinado grau de prosperidade ou de riqueza, isso começa a ressaltar. Então, são pessoas que ou retêm demais o dinheiro, ou gastam demais o dinheiro. Pessoas que têm problema. Ontem mesmo eu estava assistindo um rapaz falando que ele comprou um tênis de 40 mil reais. Ele pagou 8 mil dólares no tênis. Gente, 8 mil dólares no tênis. Aí o rapaz falou assim, poxa, mas caramba, 8 mil dólares num tênis, cara. Aí ele falou, não, as pessoas podem falar que é ostentação, que é alguma coisa assim, mas eu gosto muito de tênis. Na minha infância, às vezes eu ia para aula de educação física e eu pegava um tênis emprestado da minha irmã. Ele falou o nome do tênis lá, eu nem me lembro. E ele falou assim, eu via as crianças, né, os alunos com vários tênis diferentes e eu tendo que usar o tênis da minha irmã. Então eu passei a gostar muito de tênis e querer ter um tênis, né? E hoje ele tem tênis de 15 mil, tênis de 18 mil, tênis de 40 mil reais. Ou seja, isso é um problema de escassez. Esse problema de escassez gerou esse trauma de excesso. Ele não se permite mais qualquer possibilidade de estar perto daquela realidade que ele viveu e ele não quer mais participar. Então, isso também acontece com a questão do não. A falta de aceitação é algo que a pessoa não se permite mais não se permite mais ser rejeitada. Então, ela busca um ambiente de aceitação e para você ser aceito, você tem sempre que dizer sim, porque você é bem visto, as pessoas gostam de você. Geralmente, quando dizemos não, se a pessoa não tiver uma maturidade para entender aquele não, é um problema, ainda que mínimo, você pode gerar com a pessoa. Mas é entre você gerar um problema com a pessoa e estar bem consigo mesmo, e entre gerar um problema com a pessoa e você ficar mal com você, tem uma grande diferença, e a gente vai ver mais adiante até as consequências que isso pode gerar, que não ficam restritas a nós, e também podem ampliar essas consequências para a nossa família, para o nosso ambiente, para os nossos amigos. Então, muito dessa questão do não tem a ver com a questão da aceitação. Desde muito cedo, a gente é condicionado a concordar com determinadas crenças e situações a fim de nós sermos aceitos, né? A gente diz sim para o amigo porque é um amigo querido, a gente tem um relacionamento bom, então a gente diz sim. A gente diz sim para ser um funcionário mais prestativo. A gente diz sim para ser o filho um pouco mais querido. Talvez quando a gente... geralmente, quando estamos inseridos numa família, quando a gente vem de uma família com muitos filhos, irmãos, tem meio que essa disputa, né? Porque a gente, enquanto criança, cria-se uma ideia de que fulano é protegido, ciclano tem mais carinho do pai ou da mãe. Então, você começa a criar essas identificações negativas por conta de você viver num ambiente que é muito subdividido. Então, passa a criar essa ideia de predileção. Então, você tenta compensar isso sempre dizendo sim, sendo receptivo né? Receptivo a fazer sempre as coisas que lhe são pedidas. Às vezes você diz sim para você ser um pastor mais querido, para você evitar mais problemas com os membros da igreja. A gente, né, eu, longe de mim, não consigo nem imaginar como que é um contexto diário da vida de um pastor. Mas eu, enquanto ovelha, enquanto membro de igreja, não somente hoje da PIB, mas
também fui de outras igrejas, e a gente analisa e vê que, enquanto ser humano, sempre haverá problemas. Então, estamos num ambiente onde existem muitos seres humanos e muitos problemas ali irão acontecer. E, às vezes, a gente diz sim para evitar um problema, para evitar mais um problema, e talvez isso acabe gerando outros problemas. Para evitar-se um problema, a gente empurra ele um pouco mais para frente ou tenta espaçar para os lados, e esses problemas, às vezes, se dividem e geram outros problemas. Então, essas são uma das formas que podem acontecer essa dificuldade de dizermos não. Então, assim, algumas pessoas, né, até mesmo no meio evangélico, dizem sim sob a justificativa de amor ao próximo, para servir ao próximo e para servir à humanidade. A mãe da Sulamita mesmo era uma mulher, assim, quem teve a oportunidade de conhecer, ela também era pastora, e era uma mulher que não tinha como não gostar da pastora Lúcia. Era uma mulher, assim, com uma intimidade com Deus, as experiências com Deus que ela teve. Quem conheceu entende tudo isso que eu estou falando. Só que ela tinha uma dificuldade muito grande de dizer não. Ela entendia tudo isso como missão. E uma vez eu até conversei com ela e falei assim, pastora, tem uma grande diferença entre a gente servir e ser subserviente. Aí ela, mas o que isso quer dizer? Eu falei assim, você ser subserviente é você estar tão disponível a servir que você passa a se anular e anular os seus desejos. Então a senhora acaba se anulando para servir os propósitos das outras pessoas. É como se a senhora fosse escravo da vontade das outras pessoas. Então tem uma diferença entre a senhora dizer sim para querer ajudar e a senhora ser subserviente a todas as vontades de todo mundo que chega até a senhora. Então, como ela se construiu dessa maneira por toda a vida dela, ela tinha uma dificuldade muito grande em dizer não. Só quando ela não conseguia, de todas as maneiras, pensar, se ela não conseguisse um jeito, ela dizia não. Então, também é muito difícil dentro do meio evangélico por conta das questões bíblicas, por conta das questões dos ensinamentos, dos princípios bíblicos, né? Então, se você soma isso a uma questão de personalidade, de caráter de cada um, que nossa personalidade e caráter são subjetivos, se você une essas coisas e acrescenta a questão dos princípios bíblicos, se a pessoa não tiver uma maturidade, não tiver um equilíbrio emocional, isso acaba sendo disfuncional, que a gente chama, né? Então a pessoa acaba não conseguindo ter esse equilíbrio de discernir quando dizer sim, quando dizer não. Então, como a própria Bíblia fala, né? No primeiro mandamento que Jesus trouxe lá, e o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, para que a gente possa servir ao próximo e amar ao próximo, a gente tem que entender qual o nosso valor, entender como nós estamos nos amando. Ontem, Sulamita e eu estávamos assistindo uma série que fala sobre Esther, e Esther, num dos momentos, ela fala assim, falando sobre o rei, né, sobre a vida que ela estava levando com o rei, e ela fala assim, quando nós não sabemos o nosso valor, tudo aquilo que nós ganhamos se torna maior do que nós somos. E tudo aquilo que nós perdemos acaba arrancando de nós um pedaço, porque a gente não sabe o valor de quem nós somos. Quando você não sabe o quão valoroso você é, o amor que você tem por si mesmo, tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que vem até você, você passa a valorizar demasiadamente. E a consequência é, todos nós estamos suscetíveis a perdas, ganhos e perdas. E quando você não sabe o valor que você tem, o valor que você, a relevância que você tem, quando gera-se uma perda, você não consegue administrar essa perda e ter um equilíbrio, tanto
emocional e até mesmo espiritual. Então, assim, uh, tem uns exemplos que eu trouxe aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá mais na frente aqui. Vamos lá. Então, seguindo nessa linha até da questão bíblica, né, colocar os interesses dos outros acima dos nossos é desrespeitar a si mesmo. Se você não sabe o teu valor, se a gente não entende o nosso valor, se a gente não sabe o quanto a gente se ama, a gente está desrespeitando a si mesmo. E esse desrespeito, se fosse com uma outra pessoa, a gente não teria coragem de cometer, a gente não teria coragem de desrespeitar a outra pessoa, principalmente por conta dos nossos princípios. Se a gente tomasse a atitude que a gente toma de aceitação, né, com nós mesmos, falando de nós, se a atitude que a gente aceita, o que nos prejudica, se essa atitude fosse direcionada ao próximo, nós não teríamos coragem de fazer. Só que como é com a gente já logo entende, não, comigo eu consigo administrar, comigo eu consigo aceitar. Qualquer coisa que der de errado, eu resolvo, eu consigo aceitar. E assim, não é uma questão de não ajudar mais o próximo, mas é de ter inteligência emocional para decidir entre o que é melhor para você e o melhor para o outro. Não se sacrificar não quer dizer não ajudar. Uma pessoa que tenha desenvolvido um amor próprio, ela sabe se respeitar, sabe se valorizar e é totalmente comprometida com o bem-estar, com seus planos e seus projetos. Então, colocar-se em primeiro lugar não é um ato de egoísmo, é um ato de inteligência emocional. E, às vezes, a gente subestima o poder do não. Mais à frente eu vou dar um exemplo aqui, mas a gente pode, muitas vezes, estar fazendo bem para uma pessoa. Na última aula que eu dei sobre essa aula sobre o não, uma das mentoradas, ela deu um exemplo que o irmão dela queria tirar uma moto, né? Estava com o nome sujo, não conseguia. E ela recusou por várias vezes. E só que de tanto ele insistir, ela cedeu. Enfim, resumo da ópera. O irmão não tinha habilitação, ela tirou a moto. Ele, depois de um tempo, sofreu um acidente. Não me lembro se ele atropelou alguém, mas foi um acidente que incorreu uma questão criminal, porque ele não tinha habilitação, né? Então é um crime de trânsito. Ela respondeu porque a moto estava no nome dela. Ela teve que ir no fórum se justificar. Olha o transtorno e o problema até criminal que poderia ter acarretado na vida dela. Então, dizer não, se ela dissesse não, além de preservar a saúde emocional dela, iria também preservar a integridade física e jurídica do próprio irmão. Então, às vezes, dizer não em algum momento pode soar egoísta, mas é um ato de preservação não somente para você, quanto para o próximo. Próximo tópico. A importância do individual, a importância das nossas particularidades. Não existe coletivo sem o individual. Nós não conseguimos exercer algo coletivo sem a individualidade de cada um. Uma organização, uma família, um time de futebol, eles só existem por conta da reunião de pessoas independentes. Dentro da psicologia, da área que eu atuo, né, da abordagem que eu sigo, a gente chama isso de subjetividade. Cada um tem a sua subjetividade. Dentro da psicanálise, eles chamam do seu próprio inconsciente, né? Cada um tem o seu inconsciente ali. Nós abordamos como subjetividade. A subjetividade é a forma como a qual cada um se construiu. A forma como cada um enxerga o mundo exterior a partir daquilo que ele tem no seu interior. Então, essa individualidade,
a qual administra, determina os nossos comportamentos, ela, em reunião com outras pessoas, elas geram a coletividade. Mas se você não tiver bem acentuado quem você é no seu individual, você não consegue viver em coletivo. E se você não tiver bem consolidado quem você é no individual, você passa a absorver a individualidade de cada um dos outros. É aí que você passa a ser influenciado pelas ações das outras pessoas. Se você não consegue exercer aquilo que você é, imagina você ter que ser administrado por vários senhores. Imagina, né? Cada um dos pastores hoje, vocês respondem a alguém, a alguma. Eu não sei como que funciona essa escala de organização, né? Dentro da Igreja Batista. Só que eu acredito que a igreja deva ter que responder a alguma associação, não sei. Porém, vocês imaginem se vocês tivessem que responder a várias pessoas que têm o mesmo grau de influência na administração da igreja de cada um de vocês. Uma pessoa diz para fazer uma coisa, outra pessoa diz para fazer outra. A igreja não vai existir. A igreja não vai funcionar. A igreja vai se tornar um caos. Então, precisa-se ter muito bem consolidado essa ideia, essa questão da individualidade. E não é egoísmo. Existe uma diferença entre individualismo e individualidade. Individualismo é quando a gente exerce o nosso egoísmo, a gente exerce uma vontade em detrimento da necessidade. Individualidade é quando a gente exerce a nossa particularidade. Particularidades são coisas que que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa égide ali, e onde são coisas que são restritas a nós. Formas de se comportar, formas como a qual a gente se construiu, são individualidades. Tem uma diferença entre individualidade e individualismo. Então, pessoas que não têm maturidade, quando você diz não para ela entende como um egoísmo. A pessoa é muito individualista, só pensa nela. Não. Você pode estar exercendo a tua individualidade. É uma maturidade que você adquiriu, uma inteligência emocional que você adquiriu, que você tem equilibrada e que você consegue entender que aquilo ali não vai fazer bem para você, mesmo a pessoa te imputando uma responsabilidade que não é sua. Desculpa, gente. Então, assim, como eu falei, dizer não pode ser um dos atos mais sublimes de amor ao próximo e valorização. E amor próprio também, né? Porque, como eu falei, para você amar o próximo, você precisa primeiro amar a si mesmo. Então, dizer não pode ser um ato de sublime de amor ao próximo, amor próprio e valorização. Só que o não é uma palavra tão forte, tão carregada de coisas negativas, que a gente não consegue enxergar que o não pode ser algo positivo, que o não pode ser um ato de amor, que um não pode ser um ato de valorização. E o dinheiro é uma coisa que o não preserva muito tudo aquilo que envolve o dinheiro. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês, e que se tratam de dinheiro. Estava vendo um rapaz, um influencer, né, falando, poxa, fulano de tal tá chateado comigo, tem uns dias que ele não fala comigo. O outro falou, mas por quê? Poxa, ele me pediu um dinheiro aí, só que eu estava numa gravação, falei com ele, tá bom, eu te empresto, quando eu terminar a gravação aqui eu falo contigo. Só que ele não viu a mensagem direito. E o amigo estava pedindo 200 mil reais emprestado para ele. Não eram 200 reais, era 200 mil reais emprestado. Ele falou assim, cara, mas para que você quer 200 mil reais? Ele, não, porque eu preciso fazer umas coisas aqui assim, tal, tal, tal. Ele falou, cara, eu não vou te emprestar, não. Não vou te emprestar porque eu tô com alguns compromissos aqui, eu até tenho para te emprestar, mas eu não posso, tô pagando minha casa, se faltar alguma coisa, eu vou ficar descapitalizado. E o cara ficou chateado com ele, porque primeiro ele disse que ia emprestar, mas depois que ele viu a mensagem, ele olhou direitinho, ele viu que era algo inviável para ele. E esse rapaz ao qual ele estava conversando, ele falou assim, pode deixar que eu vou conversar com ele, e eu vou dar um exemplo do meu pai.
o meu pai, ele tinha um grande amigo, era o melhor amigo dele, e esse amigo dele precisou de um dinheiro, e o meu pai sempre teve um dinheiro reservado. Meu pai sempre guardou um dinheiro das economias dele. E ele pegou esse dinheiro e emprestou para esse grande amigo dele. O que aconteceu? O amigo dele estava enrolado, continuou enrolado, não conseguiu pagar meu pai, e o que aconteceu com a amizade? Se desfez. É difícil, dificilmente uma amizade, uma grande amizade, vai resistir a uma dívida, a uma dívida não paga. Então, assim, a própria Bíblia fala disso. Se não me engano, em Provérbios, né? Fala que se você for emprestar a alguém, é melhor que você dê. Se você tem para emprestar, dê aquilo ali. E até um caso recente, eu fiz isso. A gente, todo mês, nós separamos um dinheiro para oferta, né? Para ajuda, essa questão. Não é a oferta da igreja, é uma oferta de ajuda. Né? Todo mês, a gente separa esse dinheiro. E um amigo, né? Um colega lá do Rio Grande, lá de Santa Catarina, ele estava passando por dificuldade. Ele falou, pô, cara, não tem como você me emprestar um dinheiro assim, acessado? Eu falei, tem sim, cara. Ele falou, poxa, meu sogro operou, precisei comprar remédio, tá tudo acontecendo aqui em casa ao mesmo tempo. Eu falei, tá ótimo. Emprestei esse dinheiro para ele. Ele falou assim, ó, sexta-feira eu te pago. Tá bom, emprestei o dinheiro para ele. Chegou a sexta-feira, eu não cobrei. Deixei passar. Falei, vou esperar o início do mês. E como ele falou que tá apertado, chegou o início do mês, eu fui cobrar apenas por uma questão educacional. Eu não fui cobrar porque eu estava precisando daquele dinheiro. Falei, cara, você falou que sexta-feira tu não dava o dinheiro e tal. Deixei passar porque acredito aí que no início do mês seria melhor para você. Ele, poxa, rapaz, pô, ainda tô precisando, tô com dificuldade, esperei pão duro, eu não vou conseguir te pagar, não. Eu falei, tá ótimo, tá ok. Esperei passar mais 2 meses. Fui lá e perguntei de novo. Falei, ih, rapaz, pô, tô precisando daquele dinheiro. Teria como se adiantar para mim e tal. Eu falei, cara, caramba, pô, ainda tô com dificuldade, não vou conseguir te dar o dinheiro esse mês. Então, ou seja, se eu realmente estivesse precisando desse dinheiro, eu teria arrumado um problema. Eu tirei de mim, é como se eu tivesse tirado um pedaço de mim para ocupar um espaço dentro do outro. Preenchi aquele espaço dentro do outro. Deixei um espaço vazio na minha vida. O outro, com aquele espaço preenchido, ele pegou e foi desfrutar daquilo que foi preenchido e abriu um novo espaço dentro dele. Além dele não ter conseguido preencher o espaço dele novamente, ele não conseguiu me devolver aquilo que ia preencher o meu espaço. Ou seja, ficou ele vazio de lá e eu vazio de cá. Onde um não poderia ter evitado esse transtorno. Não foi um transtorno porque foi algo calculado, foi algo premeditado. É o dinheiro que a gente já separa para isso. Então, quando você tem essa inteligência emocional, você se organiza para isso, você dá limite. E você dá limite, o não, ele é um exercício de limites. E quando você tem uma vida financeira organizada, o não te permite dar um limite ao qual você não vai ser prejudicado. Eu tinha aquele dinheiro e era o limite que eu poderia emprestar para ele. Ele certamente estava precisando de mais, só que eu não tinha mais para dar, porque o meu limite é aquilo. A minha organização financeira limitou as minhas ações em poder ajudar alguém para que eu também não me tornasse ou não me torne alguém tão necessitado quanto o outro que está me pedindo emprestado. Então, quando eu organizo a minha vida financeira, eu dedico uma parcela daquilo para que eu possa ajudar uma outra pessoa. E quando alguém chegar para você pedindo algum tipo de ajuda financeira, você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, fulano, ó, poxa, eu estou precisando de R$ 500. Ó, 500 eu não tenho. Eu tenho R$ 100. Te ajuda de alguma maneira? Olha, não é o que eu estou precisando, mas R$ 100 já vai ajudar. Isso se você realmente quiser ajudar essa pessoa. Se você entender que a ajuda para outra pessoa pode retirar uma outra ajuda maior que você poderia estar fazendo com esse dinheiro, aí você já, né, exercita
a questão do não. Mas quando você tem essa moeda de negociação, de barganha, não somente com a outra pessoa, mas com você mesmo, você fica mais tranquilo. O teu coração tem paz, porque você está ali, entende que você pode ajudar, talvez não da maneira que a pessoa esteja precisando, mas você pode oferecer algum tipo de ajuda, ou não. E estar em paz com isso. Porque, como eu falei anteriormente, dizer não às vezes pode ser um ato sublime de amor ao próximo e valorização. Então, continuando. Atualmente, há muitos valores invertidos na sociedade, né? Nós, enquanto cristãos, enquanto evangélicos, a gente vê muito isso. Desculpa. Minha só sessão de espirro. Então, assim, nós, enquanto evangélicos, né, a partir dos princípios bíblicos que a gente segue, uma sociedade corrompida confronta muito os nossos princípios. E a gente vê muito hoje que os valores da sociedade estão muito invertidos e estão cada vez mais sendo impulsionados a serem invertidos. As pessoas, elas exigem sinceridade da nossa parte, né? As pessoas falam assim, eu não gosto de tratar com gente falsa, eu odeio lidar com pessoas falsas. E exigem sinceridade da nossa parte, exigem honestidade da nossa parte, mas elas não estão preparadas para ouvir a verdade. Quando a gente devolve a honestidade que elas exigem, quando a gente devolve a sinceridade, elas não estão preparadas para ouvir isso. E isso acaba incorrendo em situações desconfortáveis, não por causa de nós, mas por conta de pessoas que não estão preparadas emocionalmente para viver a coletividade. Aquele coletivo que eu falei anteriormente, né, que é um conjunto da individualidade, é um grupo de individual, as pessoas não estão emocionalmente equilibradas para desfrutar essa coletividade. A igreja é um coletivo, a igreja é uma família que reúne vários coletivos, várias subjetividades. Então, se a família, né, como eu dei o exemplo anteriormente, e se as pessoas não estão preparadas para viver esse coletivo, elas vão, no seu desequilíbrio emocional, elas vão exigir de vocês algo e não vão estar preparadas para a resposta que vocês irão dar. E onde que está o problema? O problema está onde? Está no outro, gente. Ter a sabedoria, ter o equilíbrio emocional para identificar que o problema não está em nós, está no outro, é algo que é uma ferramenta muito produtiva no que tange o equilíbrio emocional, a inteligência emocional. Entender as situações onde o problema é do outro e se você não pode ajudar, o problema permanece no outro, é uma forma de você preservar o teu equilíbrio emocional. Então, assim, o problema é que muitas pessoas se acomodam e ficam à disposição, acham que você está à disposição e à boa vontade deles e vivem pedindo coisas que elas mesmas poderiam fazer. Só que elas já estão tão mal acostumadas, já são escravas de pedir. Tem gente que tem vício em pedir. Tem gente que o LIS da conta corrente já é uma extensão do salário dela. E se ela estender o salário dela por conta de uma facilidade, aquela facilidade vai chegar um momento que vai se tornar uma dificuldade, porque ela não vai mais conseguir cumprir e honrar com a responsabilidade financeira dela. E o que ela vai fazer? Ela vai pedir. E ela vai pedir para quem ela entender que tem um acesso mais fácil, uma abertura mais fácil para conseguir aquele dinheiro que ela precisa. Porque uma característica desse tipo de pessoa é preguiça. Porque se ela é preguiçosa para administrar a vida dela, se ela é preguiçosa para administrar o dinheiro dela, ela também é preguiçosa para buscar
uma alternativa para sanar aquele problema. Então, se ela é preguiçosa, ela vai buscar um acesso mais fácil para ela atingir aquele dinheiro. E qual é o acesso mais fácil? O acesso mais fácil é a pessoa ao qual ela sabe que tem dificuldade em dizer não. Aí eu vou no fulano que eu tenho certeza que fulano vai me prestar o dinheiro. Eu vou em ciclano porque ciclano nunca me disse não. Ele vai me ajudar, ele vai entender a minha situação. Então, as pessoas, né, seguindo essa ideia de valores invertidos, elas não estão preparadas para ouvir a nossa sinceridade e, em contrapartida, elas estão tão corrompidas que elas tentam te corromper e você nem percebe. E elas tentam te corromper não por uma questão proposital, mas porque elas já estão tão imersas naquela vida que elas estão vivendo que elas não conseguem mais diferenciar realidade da dificuldade que ela está vivendo. E ela não está disponível a entender a tua realidade, porque ela só enxerga a realidade dela. E se você chega para ela e expõe a tua realidade e fala, fulano, olha só, não tenho condições de te ajudar. A minha realidade hoje, se eu te ajudar, eu vou também entrar em dificuldade. A pessoa não tem maturidade para entender isso, porque ela só espera o sim de você. Na verdade, ela só espera o sim das pessoas, porque ela está tão acostumada a ouvir sim, ela se construiu uma vida, né? Construiu um ser humano onde raramente ela ouviu não, e hoje em dia a gente vê isso em vários pais. Dificilmente você vê um pai dizer não para um filho, que a pessoa se constrói uma pessoa que ela não aprende a ouvir não. Então ela se condiciona sempre a ouvir sim, principalmente porque é mais confortável. Então, as pessoas acabam se acomodando e não entendendo a tua realidade. Gente, reparem bem, eu tô sempre. A questão do não é sempre a gente analisar o outro. Todas as situações que chegarem até vocês, muitas vezes a gente é pego de surpresa e a gente não tem tempo hábil para analisar a situação. E vai até ao encontro do que eu trago na última aula falando sobre emoções. Quando você não consegue agir com a razão, a emoção ela entra em cena. Gente, só um instantinho, deixa eu rapidinho aqui, só dar um jeitinho aqui que tá difícil falar. Deixa eu beber um negocinho aqui, já volto. Um segundinho, tá? Vamos lá, voltei. Continuando. Então, assim, entender, né, analisar o outro, quando você é pego de surpresa, o que vai entrar em ação não é o teu racional. Você não, às vezes, não tem tempo de você analisar a situação. Então, o que, que vai entrar em ação? As tuas emoções. Quando você treina as tuas emoções, condiciona as tuas emoções, alimenta, né, as tuas emoções com comportamentos saudáveis, pensamentos e ideias positivas, quando você é pego de surpresa em uma situação dessa onde você não tem condições de avaliar ou não, a tua pronta resposta é uma resposta tranquila. A tua resposta emocional, ela vai estar carregada daquilo que você condicionou de forma saudável. E o não é saudável. Dizer não é saudável. Então, viver uma ideia, alimentar as nossas emoções, vai nos condicionar a uma pronta resposta saudável. É, como eu estava falando, falei no início, né? Analisar essas situações do não e entender que o problema sempre vem do outro.
nós somos um agente, um canal de resolução que pode ou não resolver o problema da pessoa. E, às vezes, dizer não é uma forma de resolver o problema da pessoa. Um problema que, às vezes, a pessoa nem entende que existe, mas, caso você diga sim, ele pode até, né, emergir, né, surgir, ou até mesmo ser ampliado, como o exemplo que eu dei da questão da moto. Então, dizer não também é uma forma saudável de você dar uma resposta a uma pessoa. E continuando essa ideia da questão da emoção, de você se permear de pensamentos positivos, treinar o uso da palavra não protege a sua liberdade, o seu tempo, seus interesses e a sua privacidade. Afinal, todos nós temos problemas e dificuldades a serem resolvidos. Geralmente, quando alguém traz um problema para a gente parece que a gente esquece os nossos problemas. Parece que a gente esquece que nós não temos problema e a gente se dedica a ajudar o outro. Só que vamos lá. Por que eu coloquei... engraçado que eu coloquei liberdade aqui, que protege a liberdade, eu nem sabia desse exemplo que a pessoa trouxe para mim. Quando eu falei de liberdade, ela trouxe esse exemplo. Por quê? Porque ela respondeu criminalmente sobre o acidente da moto. Então, ela poderia ter sido cerceada da liberdade dela de alguma forma por conta de um problema que nem era dela. Porque ela cedeu, ela já havia dito não, mas ela cedeu ao sim. Então, quando você exercita o uso do não, você protege a tua liberdade, o seu tempo, os seus interesses e a sua privacidade. Não somente os teus interesses, tempo, privacidade, mas também da tua família. Porque vamos supor, trazendo o exemplo que eu usei aqui do amigo que estava precisando de dinheiro. Se nós não temos esse dinheiro dedicado a isso, eu pego esse dinheiro, e vamos supor que ele tivesse me pedido um dinheiro maior, eu pego e empresto o dinheiro. Não comunico nem a Sulamita. Emprestamos o dinheiro, confiando na palavra dele que disse que iria me devolver. E quando eu vou cobrá-lo, ele não me devolve o dinheiro. E aí? Acabei estendendo o problema dele para dentro da minha família. E o problema que não era meu, minha família vai passar a viver aquele tipo de problema. O exemplo da moto, mesma coisa. Vamos supor que ela, de alguma forma, ela fosse criminalmente imputada. Que ela perdesse, você vai cumprir ali de 6 meses de prisão. Crime leve, 1 ano. Ou você vai ser semi-aberto, ou qualquer tipo de cerceamento de liberdade ou de tempo. Você, além de ter emprestado o seu dinheiro, você você teve roubado da tua família, dos teus amigos, da tua igreja. Você teve ali roubado de todas essas pessoas o convívio, o tempo, o serviço, a presença. Tudo isso foi retirado por conta de uma palavra, por conta de um não. Então, entender o poder que um não pode exercer na nossa vida, um poder de preservação, de autopreservação, é fundamental para que a gente preserve a nossa integridade física, a nossa integridade espiritual, a nossa integridade financeira e a nossa integridade emocional. O ser humano, ele evoluiu, né? E quando eu chegar lá no céu, essa vai ser uma das coisas que eu vou perguntar para Deus. Como que foi, em qual foi esse período, né, do homem das cavernas? Porque a gente tem fósseis, a gente tem escrituras em paredes, pinturas, tem tudo isso. Então, eu falei, Deus, eu quero entender como é que foi esse período aí. Eu quero saber em qual período que ele aconteceu. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque, independente da evolução humana, em qual período eu esteja, o ser humano ele sempre buscou a autopreservação. A autopreservação, ela traz uma segurança de evoluir, reproduzir e expandir a humanidade, expandir a raça.
Então, se você se autopreserva, você está alimentando um crescimento, não somente individual, não somente seu, mas também um crescimento familiar. Porque você faz parte desse crescimento. Se você é o provedor, se você é um agente provedor dentro da sua família, se você é um agente provedor na sua igreja, se você é um agente provedor no seu ciclo de amizade, restringir a tua presença nesses ambientes, você está impedindo que esses ambientes também cresçam e sofram as consequências daquilo que você decidiu escolher. Então, entendam, gente, como que o não não é uma simples palavra. O poder abrangente que essa decisão ela tem de permear tantas áreas da nossa vida, né? Então, é... deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Tem um exemplo de do um exemplo aqui que eu separei para vocês. Deixa só eu abrir aqui sobre uma questão que é muito faz parte muito da realidade, inclusive de algumas pessoas próximas que também já passaram pela mesma coisa. Inclusive até eu mesmo, nos momentos de juventude, quando eu não tinha tanta sabedoria, eu também já passei por isso. É, deixa eu só ver aqui, Jorge. Espera aí. Dá uma raiva quando isso acontece. É, achei. É, não, não é isso aqui. Isso. É, não, esse aqui eu já usei. É, não, acho que tá antes. Isso, isso, tá aqui. Vamos lá. Mas poderia. Vocês estão me vendo? Nossa, se fosse. Voltou? Não. Do nada aqui. Vamos lá, continuando. Marco e Manuela são casados e possuem 3 filhos. A família tem uma vida bastante modesta, mas que o casal julga bastante confortável. As crianças, as crianças estudam em boas escolas, viajam. Oi? Quer falar alguma coisa?
Acho que o microfone Está está aberto. Quer falar alguma coisa, pastor? Não estamos vendo você. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Tá vendo agora? Ótimo. Os filhos estudam em boas escolas, viajam todos juntos ao menos uma vez ao ano, contam com planos de saúde, seguros e possuem uma pequena reserva financeira para o caso de emergência. A família possuía 2 veículos econômicos, mas tinham decidido desfazer-se de um e investir na aquisição de uma caminhonete para viagens e passeios de fim de semana. Às vésperas de um feriado, Bruno, irmão de Marco, pediu a caminhonete emprestada para fazer um roteiro turístico de 3 dias com a namorada. Marco disse que conversaria com Manuela, sua esposa, a respeito e logo lhe retornaria. Bruno estava desempregado, tinha vendido seu carro para equilibrar as contas e estava morando com os pais. A mudança, inclusive, tinha sido feita por Marco, que fez em 3 viagens. Não entendi. Eu acho que a internet dele não estava muito boa. Então, vamos continuar aqui. Marco, que fez viagem na caminhonete em 3 viagens, né, sem cobrar nada do irmão. Considerando a atual situação do rapaz, Marco e Manuela ponderaram que não emprestariam o veículo. Isso aqui é uma história verídica, tá, gente? Conforme prometido, Marco ligou para o irmão e explicou: Bruno, entendo que você queira fazer uma viagem com a sua namorada, mas Manuela e eu não nos sentimos confortáveis em emprestar a caminhonete. Considerando que você está passando por dificuldades financeiras, voltou. Só voltando aqui para o pastor Antônio pegar. Considerando a atual situação do rapaz, Marco e Manuela ponderaram que não emprestariam um veículo ao irmão de Marco. Conforme prometido, Marco ligou para o irmão e explicou: Bruno, entendo que você queira fazer uma viagem com sua namorada, mas Manuela e eu não nos sentimos confortáveis em emprestar a caminhonete. Considerando que você está passando por dificuldades financeiras, se porventura alguma coisa acontecer e tivermos que acionar o seguro, teríamos que pagar o valor da franquia, porque você não poderia pagá-lo, e isso não nos deixaria felizes. Lamentamos muito que você esteja passando por esse momento delicado, mas preferimos não emprestar nossos carros. Pastor Antônio, teria como o senhor só fechar o microfone para não dar microfone aqui, por favor? O microfone do senhor acho que está aberto. Aí, fechou. Obrigado, hein? Bruno entendeu o ponto de vista do irmão e da cunhada e agradeceu a sinceridade do casal, que o fez refletir sobre a necessidade de estabilidade financeira. Um aspecto importante dessa história é que o Marco explicou a situação ao irmão com honestidade. E dizer não, gente, nós estamos muito acostumados a deixar o não confortável para não ofender a outra pessoa. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Nós temos um comportamento de, às vezes, dizer não para outra pessoa e em determinadas situações a gente tenta deixar um não um pouco fofo e a gente dá algumas voltas e, às vezes, até omite a verdade, não é tão sincero assim, ou cria um cenário, né? Idealiza ali um cenário, inventa um cenário para que talvez a pessoa compreenda o porquê de você estar dizendo não. Sendo que essa compreensão não tem, essa ideia de compreensão não tem que partir de você. A ideia de compreensão tem que partir do outro que está precisando de você. Então, agir com honestidade, com sinceridade, pode parecer óbvio, pode ser uma coisa óbvia que eu esteja falando aqui.
mas é uma questão que também de autopreservação, como eu estava falando antes. Quando você não tenta dar voltas, você está eliminando qualquer possibilidade da pessoa também construir ideias a respeito do seu não. Dela chegar e dizer para você assim, você está me dizendo não porque simplesmente porque não quer me emprestar. Está me dizendo não, mas se fosse para outra pessoa, ele emprestaria. Porque você não deu um não plausível, você não deu um não sincero, honesto. Não é uma questão de você justificar o seu não. É uma questão de você literalmente ser honesto. E a pessoa entender ou não, não cabe a você, cabe a ela. É um problema que ela deve resolver com ela mesma. E isso é um exercício de você não apenas não absorver o problema, como deixar o problema com a outra pessoa. Porque você pode dizer não, mas você pode acabar absorvendo aquele problema para você. Se você não tiver uma inteligência emocional, de entender que aquele problema é da pessoa e precisa ficar com ela. Trazendo mais uma vez o exemplo que a mentorada trouxe da moto. Ela disse não, mas ela absorveu o problema para ela. O problema do irmão ela absorveu. E por isso que, depois de algumas insistências, ela cedeu. Porque aí você acaba se compadecendo da pessoa. E para você se compadecer da pessoa, você ter empatia por ela, você precisa se colocar no lugar dela. Ela disse não, mas ela estava aberta a estar no lugar da outra pessoa. Muito provavelmente o irmão chegou para ela e falou assim: poxa, se eu tiver a moto, vai ser melhor para mim nisso, vai ser melhor para mim naquilo, eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. E quando você entende que isso não é um problema seu, você acaba não absorvendo essas justificativas e dando margem para se colocar no lugar da pessoa. Porque determinados problemas não necessariamente vocês terão que se colocar no lugar da pessoa. Porque é uma questão de autopreservação. É uma questão de você aceitar que o problema não é seu e que você não tem condições de resolvê-lo. E que a pessoa precisa buscar alternativas por meios próprios. Outro exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de José do Egito. Eu passei por esse trecho da Bíblia várias e várias vezes. E eu nunca tinha tido esse olhar financeiro para essa parte. As pessoas chegavam... O Egito prosperou, né? Nos 7 anos de escassez, nos 7 anos de dificuldade das vacas magras, o Egito prosperou e cresceu. E tudo aquilo que eles pouparam em 7 anos não somente foi o suficiente para eles viverem, como também para venderem para os territórios ao redor, né? Para os países ao redor. E quando as pessoas chegavam para comprar, a Bíblia relata isso, né? Quando as pessoas chegavam para comprar, perguntavam: o que você tem? Tem o dinheiro. Então compra, leva o alimento. O dinheiro acabou. O que você tem agora? Tenho animais. Beleza, está aqui, ó. Dá seus animais, leva o alimento. Não tenho mais animais. O que você tem? Eu tenho propriedades. Então tá bom, agora as suas propriedades são nossas. Não tenho mais nada. Perdi dinheiro, perdi animais, perdi propriedade, eu não tenho mais nada, mas eu preciso me alimentar. O que você tem? Eu só tenho a mim mesmo. Então você agora vai trabalhar em troca de alimento. Nunca foi dado por dar. A Bíblia, até onde eu li, né, e interpretei, eu não entendi que não há margem para isso, essa parte, né? Não foi dado a quem chegava, a quem pedia. E eu não estou dizendo que a gente não possa dar para ninguém, que a gente não possa ajudar ninguém que esteja necessitado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem todo um contexto para a pessoa ter chegado naquela situação. E quando você simplesmente dá para ela aquilo que ela precisa naquele momento, você não está resolvendo a raiz, você está resolvendo o sintoma. Qual era o sintoma daquele momento no Egito?
As pessoas estavam sem alimento. E por que elas estavam sem alimento? Aí é a raiz da questão. Enquanto o Egito estava poupando durante 7 anos, todo mundo estava vivendo uma vida desregrada, uma vida à revelia, muito bem servida. Não quiseram passar por um processo de armazenamento, muitas vezes de sacrifício, de não ter que poupar para ter no futuro. E isso gera consequências. E quando as consequências chegam, se você não ajudar, se você quer a pessoa, precisa ajudar ela a entender não somente os sintomas, mas tratar a raiz. E qual é a raiz? Entender por que a pessoa chegou naquele problema que veio te pedir ajuda. E mais uma vez eu falo, para você ajudar essa pessoa, você vai dedicar não somente a questão financeira, mas você vai dedicar tempo, você vai dedicar talvez até mesmo a tua liberdade, de você privar a tua liberdade de estar com outras pessoas, a tua presença de estar com outras pessoas, para estar auxiliando essa pessoa nesse processo. Então, tudo isso precisa entrar nessa equação para você analisar se a ajuda realmente ela é plausível, se ela é uma questão funcional, ou se vai te trazer mais problemas do que aquele problema que a pessoa trouxe para você. Então, nem sempre as pessoas terão maturidade para entender o seu não. Porém, nós, enquanto pessoas equilibradas e conscientes de nossa realidade financeira, não podemos nos deixar influenciar por pessoas que desequilibraram a sua vida e depois vêm transferir os problemas dela para nós, como se nós fizéssemos parte desse problema. Quando alguém transfere um problema para você, na cabeça dela, ela quer que você participe desse problema. E por uma questão de empatia, muitas vezes a gente acaba absorvendo esse problema. E nem sempre não. Quase que na totalidade o problema não é nosso. A não ser que seja uma questão familiar, uma questão de ajuda ali humana, né? Um familiar que esteja necessitado, uma questão de saúde, aí é diferente. Mas fora isso, questões de desequilíbrio emocional, desequilíbrio financeiro, é uma coisa que a gente não pode absorver para a nossa vida, porque acaba corrompendo a nossa vida financeira. Então, assim, outra coisa, né? Não revele a tua vida financeira. Vou dar um exemplo bem prático, nem vou ler o exemplo não, vou trazer um exemplo bem prático aqui, um almoço, né? Estava um almoço de família e um dos irmãos chegou e disse que o banco havia aberto uma margem de empréstimo para ele muito grande e ele estava falando isso, se vangloriando, né, do relacionamento financeiro que ele estava tendo com o banco, do porquê que o banco tem aberto aquela margem para ele. Na semana seguinte, a irmã que estava junto com ele nesse almoço, precisando de um empréstimo, a quem que ela foi recorrer? Ao irmão. Porque ela já sabia que o irmão tinha uma margem de empréstimo ao qual seria o montante que ela precisava. Não tendo equilíbrio emocional nem sabedoria para resistir a esse não, para devolver um não, ele foi lá e pegou o empréstimo para a irmã. A irmã disse que iria pagar, né? Toda aquela história que a gente já conhece. A irmã pagou a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta já não pagou mais. Porque uma pessoa que ela está em desequilíbrio financeiro, ela entende que ela precisa de mais dinheiro para acabar com as dívidas dela. Só que ela não tem dinheiro para acabar com a dívida e ela contrai uma nova dívida para acabar com as outras dívidas. E o que vai acontecer? Vai ser só mais uma dívida. Porque ela aprendeu a entrar em dívida, mas ela não aprendeu a sair da dívida. E adquirir uma nova dívida não vai fazer com que ela elimine as outras dívidas. A única coisa que acontece ela acabou de participar, cada um, da dívida dela, do comportamento financeiro dela. E agora, vocês que tinham uma vida equilibrada, acabam contraindo uma dívida que não era de vocês. E quem teve que pagar esse empréstimo? O próprio irmão. Tendo que vender o carro para pagar uma dívida para ele manter
né, o teu equilíbrio financeiro e o teu nome limpo. Então, como dizer não? As pessoas só vão entender, as pessoas elas só vão até aonde nós permitimos que elas vão. Tudo na vida tem limite. O princípio de dizer não pode, a princípio, né? Dizer não pode ser difícil, mas se dizer sim vai implicar na perda da sua liberdade, na perda de bem-estar ou de algo que é importante para você, sua melhor alternativa é usar o poder do não. Vai ser desconfortável, apenas se a pessoa não tiver maturidade para compreender. Porém, esse desconforto não é seu, mas da pessoa ao qual não teve a maturidade de entender e compreender a tua negativa. A gente não pode se colocar numa posição de desconforto, uma posição desconfortável, gente. Porque é nessa posição que a gente está aberto, que a gente abre margem para absorver o problema do outro. E mesmo dizendo não, a gente passa a viver o efeito negativo daquele problema. Então, o desconforto pode até acontecer, mas da outra pessoa. Dela estar desconfortável de falar assim, poxa, eu estou numa situação, estou tendo aqui que recorrer e ainda escuto um não. Por que eu cheguei nessa situação? Então, são momentos que precisam gerar reflexão na pessoa que está com o problema, para que ela consiga entender o porquê que ela chegou ali. Agora, se ela chegar até você falando assim, poxa, eu preciso de ajuda, eu estou numa situação da minha vida financeira que eu não sei mais o que fazer. Aí você chega para a pessoa e fala assim, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu participei do processo de mentoria financeira com essa pessoa aqui, ó, e ela tem condições de ensinar você a sair dessa situação. Então é diferente. Você está ajudando essa pessoa. Você não está dando o que ela precisa, o que ela deseja, na verdade. Ela deseja que você empreste um dinheiro, mas você não está dando o que ela deseja. Você está dando o que ela precisa, suprindo a necessidade dela. E a necessidade da pessoa, na maioria das vezes, não é a questão financeira. É administrar o seu problema e saber resolver por conta própria, por mãos próprias, esse problema. Então, assim, a gente precisa ser consciente do nosso valor, né, do nosso tempo, entender quão valioso é o nosso tempo, quão valioso nós somos para que a gente consiga nos posicionar diante dessas situações. Tendo todas essas informações acerca de si mesmo, do nosso valor, do valor da nossa família e do valor que os outros, de como as pessoas, o que cada um representa para nós, não será apenas uma consequência de toda... o nosso não, ele vai ser uma consequência de que a gente se construiu. E, consequentemente, também o nosso sim. Porque a gente precisa aprender a dizer sim. A aula é sobre o não. Mas a gente também precisa aprender a dizer sim. No exemplo que eu trouxe, né, do dinheiro que eu emprestei para o rapaz, eu disse um sim para ele, mas foi um sim consciente. Quando você aprende a dizer não, automaticamente você também se condiciona e se doutrina a dizer sim, a aprender a dizer sim. Então, gente, quando você entende o seu valor, quando você entende o valor do seu tempo, entende quem você é, entende que o problema não está em você, que o problema está no outro, e que você dizer não vai implicar num desconforto, num possível desconforto na outra pessoa e não em você, tudo isso são ferramentas que você vai absorvendo, pensamentos que você vai acumulando, que vai te dar emoções, que vão te dar emoções saudáveis. E as emoções, a gente vai, né, entender lá na última aula, que as emoções são como uma caixa preta. Como eu falei, né? No momento
onde você não tem, de pronta resposta, onde você não tem tempo para exercer a racionalidade, a emoção ela vai tomar a frente e ela vai expor, né? Ela vai despejar aquilo que você acumulou. Se você acumulou pensamentos de valor, se você acumulou o valor que o seu tempo tem, o valor que a sua família representa para você, o valor que a sua liberdade representa para você, o valor dos teus interesses, quando as tuas emoções derem essa pronta resposta, vai ser uma resposta de autopreservação, porque essa é a função das emoções. Quando a emoção ela toma a frente e toma a dianteira da racionalidade, é num sentido, é numa forma de autopreservação. Então, entendendo o poder no não, você está preservando o teu valor, o teu tempo, a tua liberdade, os teus interesses e a tua família. Tá bom? Essa foi a aula de hoje sobre o não, o poder do não. Alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? O espaço está aberto. Depois dessa aula, a gente quer dizer que estamos satisfeitos. Tá ótimo. Já passei aprovado. Não entendi. Já saí aprovado, pelo menos na aula de hoje. Perfeito, muito bom, pastor Edmilson. Já trouxe até, né, um exemplo antes da aula aí. Já funcionou antes da aula. Obrigado, pastor. Então, vamos encerrar a aula por aqui, tá bom, pastores? Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Valeu as instruções. Amém. Agora, esse material não tem como a gente ter, não? Tem, eu disponibilizo para vocês lá no grupo. Eu vou enviar lá porque eu não fiz slide dele, mas eu tenho um material aqui e eu envio para vocês lá. Então tá bom. Que agora, meu, vou soltar não para tudo quanto é que é lá. Tá ótimo, pastor. Que bom, que bom. Obrigado. Tá jóia. Obrigado. Bom dia para vocês. Fiquem na paz de Cristo, tá bom, pastores? Bom dia para vocês também aí. Um abraço, pastores, Aldo, pastor Antônio. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.